Graça e paz, irmãos e irmãs, essa noite de oração, eu quero te convidar a buscar a Deus junto comigo, e eu sei que você já está fazendo isso, e nesse momento de oração, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. E a palavra de Deus que eu quero ler com você nessa noite, está na segunda carta de Paulo, segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, no verso 7, que está escrito assim: combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Preste atenção nesse versículo. Ele tem 3 verbos. Os 3 verbos estão no tempo passado. Combati, completei, guardei. Paulo está olhando para o passado e lembrando, trazendo à memória as experiências, as coisas boas que Deus fez na vida dele, porque olhando para o passado e sabendo que ele combateu um bom combate, apesar de que a nossa vida é um combate, mas ele diz: eu combati o bom combate. E isso traria para ele esperança para o futuro. A semelhança de Paulo, o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 21, ele diz assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. Olhar para o passado é uma experiência que nós podemos ter quando nós combatemos um bom combate. Olhar para o que Deus já fez, olhar para as experiências, trazer à memória as experiências que Deus já nos deu. Você já fez isso? Você já fez esse exercício de trazer à tua memória todas as bênçãos que Deus já te deu no decorrer da tua vida? Eu sei que não daria para a gente lembrar todas, porque realmente elas são muitas. Mas é bom que a gente busque na nossa memória, olhando para o passado e pensando: realmente Deus fez muitas coisas, realmente Deus me deu muitas experiências, Deus realizou muitos milagres em minha vida, e olha, isso vai te trazer esperança para o futuro. Falando de futuro, nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão muito ansiosas, porque elas não sabem bem o que virá. Nós não sabemos o que virá. Mas um ótimo exercício nesse tempo de tantas incertezas é olhar para o passado. E como fez o profeta Jeremias, mas também viver como Paulo, combatendo bons combates. Se Paulo fala combati o bom combate, é porque existe também na vida os maus combates. E esta é a chave da vida de Paulo, que faz com que Paulo chegue no final da sua carreira e ele não está derrotado, ele não está triste. Paulo, ele pelo contrário, ele está motivado e ele busca em Deus mais esperança ainda para vencer os dias que virão. Ele sabia que não eram dias bons que estavam à frente dele. O seu futuro não era dos melhores, mas ele dizia: eu combati o bom combate. Eu não gastei a minha vida até aqui em maus combates. Sabe, irmãos e irmãs, esse é o segredo. Nós temos uma vida dada por Deus, mas muitas vezes essa vida ela é gastada ou desperdiçada em maus combates. E o segredo para uma vida vitoriosa é poder viver no combate, mas selecionando os bons combates. E se Paulo está dizendo isso, que existem bons combates, é porque também existiam os maus combates. Mas o segredo está em saber em qual deles nós vamos gastar nossas energias. Em que tipo de combate Deus quer que a gente se desgaste? Para os bons combates ou os maus combates? A vida de todos nós, ela sempre traz muitas lutas, isso é certo. Mas sabe de uma coisa? Os maus combates, eles esvaziam as nossas forças. Eles minam nossas energias. Os maus combates, eles roubam aquilo que Deus nos deu. Então ele tira força para continuar lutando. E é por isso que as pessoas que se concentram nos maus combates,
elas geralmente não têm força para olhar para o futuro com esperança. E nesta noite de oração eu convido você a olhar para o teu passado e trazer à memória as coisas boas, mas também viver hoje combatendo bons combates. Esqueça os maus combates. Mas eu quero lembrar você aqui de alguns maus combates. O que seria um mau combate? Um mau combate, por exemplo, é combater pessoas. A palavra de Deus diz lá em Efésios 6, no versículo 12, está escrito assim que a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, ela é contra principados e potestades. A nossa luta é espiritual. Se a nossa luta é espiritual, para que gastar energias combatendo gente, combatendo pessoas, combatendo inimigos pessoais? Quando a gente passa o tempo combatendo gente, combatendo pessoas que não estão conosco, que não nos amam, vamos dizer assim, isso é uma forma de perder energia e gastar energia à toa. E sabe, o apóstolo Paulo, olhando para o futuro e sabendo que os dias deles não seriam bons, eram dias duvidosos, ele falou o segredo de vencer esses dias. É que ele guardou energia combatendo somente os bons combates. Ele não gastou tempo com maus combates. Quantas pessoas gastam energia à toa? Quantas pessoas estão fracas, quase morrendo de fraqueza espiritual, porque a vida inteira só combate mau combate. Pare de combater pessoas. A nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta é espiritual, você crendo ou não, você querendo ou não. A luta do crente ela é espiritual, então não perca energia num mau combate, combatendo gente, lutando contra as pessoas, ainda que elas não gostem de você, ainda que elas não sejam amáveis, ainda que elas tenham feito coisas, mas isso não vale a pena você concentrar suas energias com ódio, com a ira. Não vale a pena você gastar suas forças combatendo o mau combate da mágoa. Isso vai roubar suas energias e nós precisamos de guardar energias. Então, se for para combater, combata o bom combate. Mas tem pessoas que combatem pessoas, né? Tem pessoas que passam a vida combatendo, lutando por riquezas. Isso também é um mau combate. O apóstolo Paulo foi o maior pregador, o apóstolo Paulo foi o maior missionário, o maior evangelista do cristianismo, só que ele termina sem nada. Mas ele não está triste por isso. Ele termina numa prisão e ele sabia que ele ia perder a vida. Mas ele está feliz. Sabe por quê? Porque ele não usou o seu ministério como fonte de riqueza, para acumular conforto. Ele não usou o fato de estar com Deus para adquirir coisas. Então, apesar de não ter nada no final da sua vida, mas ele está bem, porque ele não passou a vida combatendo por riquezas. Riqueza, dinheiro, não era isso que ele gastava as suas energias. O fundador do movimento metodista, John Wesley, ele ganhou muito dinheiro, muitas libras. Mas sabe de uma coisa? Quando ele morreu, ele tinha apenas algumas moedas no bolso. Não é porque ele era um péssimo administrador, não. É porque ele, apesar de ter ganhado muito dinheiro, ele não combateu o combate por riquezas. Ele combateu o bom combate do Evangelho, da Palavra de Deus. E quando ele morre, a semelhança do apóstolo Paulo, ele só tinha poucas moedas no bolso, era todo o patrimônio dele. E quantas pessoas gastam a vida combatendo por riquezas? Às vezes nós gastamos as nossas energias combatendo os nossos maus combates, com ansiedade, com preocupação. Guarde suas energias. Se for para combater, combata o bom combate, como o apóstolo Paulo disse. Mas o que seria então um bom combate? Bom, combater, ou seja, lutar pelo Evangelho, lutar pelo reino. Se for para se desgastar,
Se desgaste pelo Evangelho. Se desgaste pregando a palavra, testemunhando Cristo. Se desgaste, invista dinheiro, gaste seu tempo. Se for para combater, combata o bom combate do Evangelho, onde Cristo te chamou para fazer isso. Esse é o bom combate, é o chamado que Deus fez para nós. Um outro bom combate, eu disse já que combater pessoas é um mau combate, mas combater por pessoas é um bom combate. Lute pelas pessoas. Lute para pregar o Evangelho, para que pessoas sejam salvas. Lute pelo bem-estar dos outros. Ame o próximo, combatendo por elas e não contra elas. Também podemos pensar num bom combate dessa terra, é combater pela família, é lutar pela família. Esse é um bom combate. Está vendo como não vale a pena a gente gastar energia com outras coisas, com pessoas, com situações? Porque tem tanto bom combate para ser combatido. Para que gastar tempo? Sabe, irmãos, irmãs, lá em 2 Samuel, no capítulo 18, a partir do versículo 1, conta a história de que o filho de Davi, o Absalão, ele fez uma guerra contra o exército de Davi. E sabe o que aconteceu? Davi ia para a guerra contra o próprio filho. E os líderes de Davi reúnem-se com ele e fazem uma proposta. Fala, olha, não vale a pena você ir não. Fique, não vá nessa guerra, deixa para a gente. Nós somos soldados. Nós vamos para a guerra, vamos lutar por você, mas você não vai não. Porque lutar contra o seu próprio filho vai ser muito desgastante. Vai ser um mau combate. Guarde suas energias para os bons combates. Olha a sabedoria dessa liderança de Davi, orientando o rei Davi a não lutar contra o próprio filho, porque isso seria um péssimo combate para Davi. Davi obedeceu, não foi no combate, e isso, de certa forma, o ajudou muito. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Falando sobre maus combates, evite a exposição. Não se desgaste tanto se expondo a sua vida, expondo a sua família. Evite a exposição. Evite o desgaste desnecessário. Se não valer a pena, não vá. Se não te trouxer nenhuma bênção, nenhuma coisa de valor espiritual, não combata. Deixa para lá. Não se desgaste. Evite a desvalorização. Tem muito combate desnecessário na vida que só nos desvaloriza. Não gaste tempo com isso. Não gaste tempo com isso. Gaste tempo com oração. Use seu tempo lendo a palavra. Use seu tempo com a sua família. Use seu tempo na obra de Deus, na igreja, no reino. Use seu tempo testemunhando, falando de Cristo. Que você também possa dizer como o apóstolo Paulo, quando chegar o tempo de encerrar a tua carreira. Que eu também posso dizer como o apóstolo Paulo, quando chegar o tempo de encerrar a minha carreira. Eu quero poder dizer isso. Eu quero poder olhar para trás e dizer, eu combati o bom combate. Não me desgastei com coisas desnecessárias que estavam roubando as minhas forças, tirando a minha fé, me deixando irado, magoado. Eu quero me concentrar nas coisas de Deus, porque esta é a fonte da bênção futura. Nós podemos crer em dias melhores, se nós combatermos, concentrarmos nossas forças nos bons combates. Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz do Senhor Jesus enche o seu coração, não somente hoje, mas sempre. Amém.